Eu sou Marco Antônio Abud e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como nós podemos evitar ou lidar com os gatilhos que causam ansiedade nessas festas de final de ano. Eu vou falar 4 formas, 4 estratégias para você poder lidar com esse período, que é um período que costuma gerar um estresse, gerar emoções que não são tão agradáveis, né? Apesar de, claro, haver a questão de descanso, de férias, de ficar com a família, de celebração. Eu estou falando isso porque, como eu falei em outros vídeos, de fato, essa época do ano, estatisticamente, faz com que as pessoas tenham mais sintomas de estresse e de ansiedade do que elas têm normalmente em outras épocas. É algo estudado, são pesquisas que demonstram e é o que a gente vê na prática clínica. É o que eu vejo tanto com os meus alunos nos treinamentos, como também nos meus pacientes no consultório. Eu tenho que confessar que eu também, durante muito tempo, não gostava de final de ano e eu nem sabia, eu nem tinha percebido, né? Claro, antes de obviamente entender como que funciona o processo desses sintomas, eu nem tinha percebido, mas o fato é que durante muito tempo eu ficava altamente estressado, ficava mais irritado, ficava mais ansioso nessa época do final do ano. Quando a gente começa a perceber, a prestar atenção, a gente começa esse primeiro passo para que nós tenhamos mais controle sobre as nossas emoções e também sobre as nossas ações. E aí eu comecei a perceber, eu estudei, aprendi isso, e aí eu fui vendo fatores que começavam a desencadear ansiedade em mim. Então, assim, no meu exemplo, uma das coisas que me deixava mais ansioso, mais desconfortável, era ter que comprar presente. Eu ficava muito ansioso porque eu não sabia quanto gastar, eu não sabia se eu ia esquecer alguém, eu fazia lista, família, será que eu vou esquecer? Eu não sabia se a pessoa ia gostar, não sabia quanto gastar. Também tinha muita cobrança para você poder estar em várias festas, e aí, enfim, né, perguntavam, você vai nesse, você vai daquilo, vários lados da família, e eu acredito que isso seja normal, pelo menos pelo que eu vejo, né, nos meus pacientes, meus amigos, e na minha família sempre tem, né, alguns grupos separados da família, ou tem pessoas que não se dão tão bem, e aí várias pessoas te perguntando, você fica tendo que tomar decisões o tempo todo. Além de que isso também é muito comum, eu vejo muito e também tem, né, na minha família, aquelas pessoas que, enfim, você não vê tão frequentemente, que sempre fazem aquele comentário crítico, aquela avaliação, né? Falam, olha, como é que tá isso? Já casou, não casou? Já está trabalhando, não está trabalhando? Como é que tá? Mudou de casa? Não? Enfim, sempre você sente que é uma investigação, uma cobrança. Então isso, de fato, é algo que é muito comum e gera ansiedade, né? Nós nos sentimos avaliados. E também fazer plano de viagem, mudança, ter que programar a questão de quando que você sai de férias. Eu, por exemplo, atendo no consultório, então tinha que bloquear a agenda, isso faria com que tivesse que encaixar em outros horários, ficava tudo meio bagunçado, enfim. É uma época que eu acabei percebendo que eu sentia muita ansiedade. E o primeiro passo é nós percebermos se isso ocorre com a gente, né? Nós percebermos o que pode estar surgindo, entender que não é errado, não é sua culpa, não é algo que você faz voluntariamente, não é errado sentir ansiedade no final do ano, né? Eu sempre digo que a principal causa de ansiedade ou a principal postura mental que causa a piora da ansiedade é nós não nos darmos o direito de estar ansiosos. Não quer dizer que a gente gosta, mas forçar para não ficar ansioso, primeiro, não funciona, e depois, isso faz com que a gente tenha mais tensão, isso faz com que a ansiedade aumente. Então, vamos falar das 4 estratégias, né? A primeira estratégia é exatamente a ver com isso que eu falei, né? Tem a ver com isso que eu falei, que é qual? Não compre a expectativa alheia de felicidade. Né? Então, muitas vezes, nós somos contaminados por uma cobrança ou uma obrigação de estar se sentindo bem nesse final de ano, ou uma obrigação de fazer algo, de ter que estar grato necessariamente por algo.
A gratidão é um dos sentimentos mais poderosos da mente humana, mas ela nunca deve ser forçada, porque toda sensação forçada causa desconforto, causa ansiedade, causa cobrança. Então, o primeiro passo é entender que você não precisa comprar a expectativa de felicidade alheia. Uma postura que eu gosto de adotar e de falar para os meus alunos, para os meus pacientes, é colocar um espírito de curiosidade. Vamos ver como é que eu vou me sentir, vamos ver como é que vai ser esse ano, como será que eu vou me sentir nessas festas, como será que vai ficar o meu sono, a minha ansiedade nesse final de ano. Essa postura de curiosidade dá um ar mais leve e tende a diminuir essa cobrança, esse sintoma de pressão por ter um desempenho emocional bom, ok? Então, primeiro é não comprar a expectativa de felicidade alheia. Segundo, abrace a simplicidade. E eu comecei a adotar isso, claro que isso é aconselhado, isso é orientado por vários outros especialistas em comportamento, em questões, em técnicas de estratégias terapêuticas estudadas. Abraçar a simplicidade nas decisões, ou seja, elimine o máximo de decisões que você puder nesse final de ano. Claro que vão haver algumas decisões, mas tente eliminar o máximo que você puder. Então, por exemplo, presentes, poxa, assim, pode comprar presentes iguais numa mesma loja, preços parecidos, às vezes o mesmo item para várias pessoas. Não é necessário tomar decisões desnecessárias, porque decisão é um processo que suga a maior quantidade de energia mental. Então a gente quer reservar isso para decisões que sejam importantes, né? Então a ideia é que, poxa, a decisão intuitiva que não é importante, tome sem pensar. Elimina o máximo de decisões e fique simples. Simples para presentes, simplicidade para comida, simplicidade para festas, mais simplicidade para decoração de Natal. Comece com o mais simples possível. Isso dá uma leveza, isso poupa a sua energia, diminui o cansaço, ok? Terceira estratégia. A ideia é que muita gente, né, isso é algo que eu vejo muito, é comum, mas puxa, é algo que não é saudável e não te ajuda. Que é o quê? Que é você esperar a ansiedade atingir um nível muito alto para que você possa tentar relaxar. Claro, quando nós estamos tendo uma crise de ansiedade, às vezes elas vão vir. Tem pessoas que têm crises de pânico, eu expliquei em outros vídeos, mas resumidamente a crise de pânico ela é inesperada por definição. Ela é uma crise de medo intenso em que o corpo percebe que ele vai ser destruído, e isso vem sem que haja um perigo real e sem que nós tenhamos controle. Então, em alguns momentos, a ansiedade vai vir de forma muito intensa e a gente não vai ter o que fazer. E aí é importante ter estratégias de relaxamento na hora. Tem vários vídeos aqui no canal em que eu falo disso. Porém, normalmente, o nosso corpo, ele vai, e a nossa mente também, vai dando sinais precoces, pistas de que a ansiedade está aumentando de volume. A questão é que normalmente a gente não está prestando atenção e a gente espera chegar num nível extremamente elevado para aí sim nós tentarmos colocar um relaxamento. E aí isso é menos eficaz. Não que seja errado, mas é menos eficaz. Por quê? Porque você não está treinado para relaxar. Às vezes você vai achar que você não consegue fazer direito, pode ficar mais ansioso e você vai ter que descer até esse nível, ou seja, o quanto você tem que relaxar é muito maior. Então o ideal é você agendar períodos nesse final de ano, né, nessa época que a gente já sabe que é meio estressante, se for esse o seu caso, como era o meu, agendar períodos no seu dia de 5 minutos, de 10 minutos, para que você faça estratégias de relaxamento preventivas, né? Como assim? Você tem vídeos aqui no canal em que eu ensino técnicas de contração, relaxamento, de respiração. Existem várias
técnicas de respiração, técnicas que ativam o sistema parasimpático cerebral. O sistema parasimpático é o sistema de relaxamento natural do corpo. Nós temos isso. Nós temos um freio, né, como se fosse um refrigerador da ansiedade. Ele contra-ataca os efeitos da adrenalina. Então, tire 5 a 10 minutos por dia, se você costuma ficar ansioso no final do ano, para relaxar preventivamente, porque isso vai evitar que o seu corpo atinja aquele estado, e aí quando você chegar, caso venha, você já está mais preparado, porque você já treinou isso em outros momentos. Tenta isso, costuma ser muito mais eficaz. E a última técnica é nós termos eu gosto de chamar, eu falo para os meus pacientes, isso de ter um plano de incêndio, né? Como assim? Plano de incêndio enfim, eu falei isso, né? Enfim, pensei nisso basicamente porque eu gosto muito de cinema e todo, né, início de cinema, acho que todo mundo já teve essa experiência, tem lá a brigada de incêndio, sai por aqui e ninguém presta atenção nisso, né? Porém, e ninguém quer que tenha um incêndio, mas é importante nós termos um plano de incêndio mesmo que nós não queiramos que ele aconteça, porque ter um plano de incêndio já deixa a gente mais seguro, já nos deixa menos ansiosos, e aí a gente sabe como agir. Eu ensino isso em tratamentos para ansiedade. É importante você melhorar, se manter bem e ter planos para quando a vida vai trazer alguma turbulência inesperada. Isso que dá segurança, né? A gente vai aprender as armas para lutar em qualquer tipo de campo de batalha. Então, tente antecipar aquelas festas, aqueles encontros que você sabe que não vai ter como escapar, que não vai ter como sair. Aqueles que você puder evitar, ok, isso a gente vai evitar naturalmente. Mas aqueles que não tiver como escapar e você sabe que tem algo ali que pode ser desconfortável, quer seja porque já foi ou porque tem, enfim, algum elemento lá que não é legal, faça um plano escrito ou um plano mental de quais as estratégias que você pode adotar caso você perceba que você tem uma ansiedade maior, caso você perceba que está aumentando o volume da ansiedade, né? Então, pode escrever como que eu sei se a ansiedade está aumentando ou não e o que eu posso fazer. Pode ser, por exemplo, olha, vou fazer essa técnica de relaxamento, ou vou pedir para ir no banheiro, vou jogar uma água no rosto. Tem umas técnicas sobre isso, sobre água, que tem aqui no canal, dê uma olhada. Ou então a gente pode, por exemplo, falar, olha, eu vou dar essa desculpa e vou sair mais cedo. Claro que sair, fugir, nunca é uma estratégia boa a longo prazo, mas na hora a gente está lidando com incêndio, né? Então ali é para apagar o incêndio e depois, obviamente, nós queremos fortalecer o músculo cerebral da calma, da confiança, para que a gente não precise ficar fugindo o tempo todo. Mas na hora, você pode bolar uma desculpa, você pode ter uma pessoa de segurança, quem você possa, por exemplo, falar, pessoas que você confia, olha, dá um sinal, às vezes nem falar, mas fazer um aceno, pode combinar. E então ter essas desculpas, essas técnicas, essas estratégias, ou mesmo esse momento de dar um tempo no banheiro ou de tomar uma água gelada para que você possa já estar prevenido, isso ajuda o seu cérebro a ficar mais tranquilo. Eu digo, pior do que um sofrimento é um sofrimento imprevisível. Quando nós damos um quê de previsibilidade, não é que só isso faz passar, mas isso já começa a diminuir a sensação de que nós não temos controle, ok? Tente essas estratégias e comenta aqui embaixo o que você achou. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que podem se beneficiar com esse conteúdo. Se inscreva aqui no canal, sempre esqueço de pedir isso, o pessoal fica bravo comigo. Se você não for inscrito, ligue aqui o sininho. E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, até lá!